Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 5 de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio, semana 1. Vamos lá? Gente, no PET 5, a gente vai ter um pouquinho menos de tempo para fazer as atividades, porque na semana do dia 12 até o dia 16 vai ser a semana do saco cheio. Então, provavelmente vocês não vão querer mexer com o PET, né? Vocês não vão querer fazer as atividades. Só que o PET 5 não vai ter mais tempo, uma semana a mais para concluir, não. Né? Vai ser as 4 semanas normais mesmo. Então, vocês vão ter que fazer as atividades da semana 1 e da semana 2 agora, nessa semana, para vocês não ficarem atrasados. Outra coisa, não vai ter mais aquela semana de intervalo entre um PET e o outro, aquela semana de acolhimento. Então, vai ser um PET em cima do outro a partir de agora, para a gente poder vencer a carga horária exigida até a data de finalização do ano letivo de 2020. Então, vocês não podem deixar as coisas se acumularem, não. Muito bem, então vamos começar aqui logo a correção desse PET 5 aqui da semana 1. Vamos fazer a leitura desse texto introdutório aqui, ó. Importante salientar que ler deve ser um processo contínuo, pois envolve uma compreensão que não se extingue na decodificação da palavra escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Para Orlandi, a produção do sentido está no modo como a leitura se relaciona entre o dito e o compreendido. O ato de ler implica, segundo Freire, na percepção crítica, na interpretação, na reescrita e na reelaboração do que lemos. Atividade 1. Leia esta frase de Cora Coralina e reflita sobre ela. Depois, produza você também uma frase sobre a importância do conhecimento, da leitura ou da escola para você. Lembre-se do que afirmou J. Edson e capriche. Aí vem a frase da Cora Coralina. Ela diz o seguinte: o saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes. Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai criar uma frase que representa o que você acredita, o que você pensa sobre o conhecimento, ou sobre a leitura, ou sobre a escola. Você tem que salientar qual que é a importância desses elementos para a sua vida. Por que que o conhecimento é importante? Por que que a leitura é importante? Ou por que que a escola é importante? Você não vai fazer 3 frases, não. Você vai fazer uma frase sobre um desses temas. Não é um texto, não é um parágrafo, é uma frase. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Conhecimento é o combustível do sucesso. Leitura é o antídoto para a ignorância. Escola amplia as opções de escolha e abre a mente para novas formas de ver o mundo, mas só para quem quer. Atenção, os meus alunos aí do segundo ano 13 e do segundo ano 14, vocês não vão copiar nenhum dos exemplos que eu dei, não. Eu vou dar 2 opções para vocês responderem a essa questão. A primeira opção, você vai inventar a sua própria frase sobre conhecimento, ou sobre leitura, ou sobre escola. Você vai criar a sua frase como eu fiz, mas não é para você copiar a minha, não. Você vai inventar a sua. Ou a segunda opção, procure na internet uma frase sobre um desses temas, copia e em seguida comente por que você concorda com ela. Então, se você for copiar na internet, né, os meus alunos aí do segundo ano 13, segundo ano 14, então você vai ter que, além de copiar essa frase, que é de outro autor, você vai escrever por que que você concorda com essa frase. Então, você procura lá na internet frases sobre a importância do conhecimento, frases sobre a importância da leitura ou sobre a importância da escola.
escolhe uma frase que te agrada, uma frase com a qual você concorda. Aí você vai copiar aí no seu pet ou no seu caderno e aí você vai escrever em poucas linhas por que que você concorda com essa frase. Não esqueça de colocar aí para mim, gente, o nome do autor dessa frase que você copiou. O ensino de literatura está integrado à área de leitura e dos estudos dos gêneros discursivos. Por isso, dialoga com resenhas, sinopses, sínteses, reportagens, ensaios, entre outros, que falam sobre a literatura e que são imprescindíveis para você, enquanto leitor do ensino médio, né, compreender alguns aspectos que são teóricos em relação à forma de o autor dizer as coisas do jeito que diz, pois somente ele sabe o efeito de sentido que deseja provocar nos seus leitores. Por exemplo, Machado de Assis escreveu assim no início do seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, isso aqui é um trecho dessa obra. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, o vulgar aqui tem o sentido de comum. Então, o comum seria começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. Então, ele não começou as memórias dele pelo nascimento, não. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. Campa é a laje que cobre o túmulo. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, ou seja, no início, mas no cabo, ou seja, no fim. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, gente, isso aqui é a introdução onde o personagem Brás Cubas fala como que ele criou as suas memórias. Porque o autor desse livro é o Machado de Assis. Mas quem está contando a sua história de vida é o personagem Brás Cubas. E o Brás Cubas, ele tem uma característica muito específica, muito diferente, é que ele já está morto quando ele começa a escrever esse livro. Então ele fala que ele não é um autor defunto, ou seja, um autor, um escritor que faleceu, mas sim um defunto autor, ou seja, uma pessoa que começou a escrever depois que já tinha morrido. Isso é uma coisa possível dentro da literatura, né? Porque a gente pode criar as histórias, as ficções aí que a gente quiser usando a nossa imaginação. Foi isso que o Machado de Assis fez. E aí, esse defunto autor, ele fica numa reflexão sobre como que ele vai iniciar essa obra. Se ele começa contando pelo seu nascimento, que ele vai contar a história de vida dele. Então, ele fica pensando se ele vai começar pelo seu nascimento, que é o mais comum, ou se ele vai começar pela sua morte, o que é uma coisa incomum, mas faria sentido no caso dele, porque ele também não era um autor comum. Não é muito comum que os mortos escrevam livros, né? Então, aí ele coloca aí esses dois pensamentos, essas duas justificativas que explicam por que ele começou a contar a história dele a partir da morte. A primeira justificativa é que ele é um autor diferente, porque ele é um defunto autor. E a segunda justificativa é que isso aí seria uma característica diferente, uma característica especial sobre a obra dele, né? Ele iria se diferenciar dos outros autores, das outras obras que estavam publicadas ali na época. E no final ele se compara ao Moisés, né, que é um profeta. Ele fala que o Moisés também contou a própria morte. Então, o que o Brás Cubas tem em comum com Moisés? É porque os dois contaram a história da própria morte. Só que o Moisés não colocou a história de morte dele no início da obra. Já o Brás Cubas, sim, ele começou contando a história a partir da morte. Atividade 2. Após a leitura do trecho acima do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, responda às questões. Qual das justificativas apresentadas pelo autor lhe pareceu mais interessante para iniciar a escrita pelo fim?
Então, você vai escolher qual das duas justificativas que o Brás Cubas deu para ter escrito as suas memórias começando pelo fim da vida, pela morte. Qual das duas justificativas você achou mais interessante? Aí você vai copiar ela aí. Então, eu já coloquei aqui para você as duas opções de resposta. Você escolhe aí qual que você vai escrever. A primeira justificativa é mais interessante porque o personagem diz que só começou a escrever suas memórias depois de morto. Isso é incomum e inusitado. Então, faz sentido que ele comece sua narrativa pelo fim, o que também é incomum e inusitado. E a segunda opção. A segunda justificativa é mais interessante, porque o personagem diz que começar suas memórias pelo fim seria algo novo. Isso combina com o próprio enredo, que traz uma novidade, um defunto que conta sua própria história. Se você quiser copiar o trecho que está aí em cima, que a gente acabou de fazer a leitura desse pedacinho aí do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você quiser copiar desse trechinho aí, a parte que você achou mais interessante com relação às justificativas do personagem Brás Cubas, também fica correto. Aqui eu coloquei uma paráfrase, né? Eu coloquei o trecho, só que com as minhas palavras e ainda justifiquei por que eu achei mais interessante cada uma dessas justificativas. Então, você pode copiar do trechinho que está aí no PET, ou você pode copiar uma dessas opções de resposta que eu coloquei aqui para vocês. Qual o motivo de Moisés fazer parte desse início da escrita do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis? É porque o Moisés e o Brás Cubas têm uma coisa em comum. Os dois contaram sua própria morte. Por isso que o Moisés foi citado aí nesse trechinho do livro. Retire do texto as palavras que você não conhece e, com a ajuda de um dicionário, coloque os significados levando em conta o contexto no qual se encontram. Então, tem que ser o significado que se encaixa no texto. Aí, eu coloquei aqui para vocês o significado das palavras mais diferentes, mais incomuns que tem nesse texto aí. Se tiver mais alguma que você não conhece o significado, aí você pode colocar aqui também. Então, seriam essas aqui as principais. Vulgar significa comum. Campa significa laje, que é colocada sobre o túmulo. Introito significa início. Cabo significa final. E Pentateuco são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da primeira semana do PET 5. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, podem me perguntar. E a gente se vê na correção da semana 2 desse PET. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para Isadora Vieira, Samuel Games de Patrocínio, um salve para todo mundo daí. Mandar um salve para Camille Vitória e para todo mundo de Cataguases. Um salve para Aristides Moreira e para todo mundo de Itabira. Ana Espínola, um salve. Vitor Salim Rodrigues, Marcilene Armando e Emerson Rodrigues Vieira Alves, um salve. Custódia Oliveira Esteves, um salve. Um salve para Maria Eduarda. Pro Daniel de Genipapo de Minas. Um salve para Davi e para a Escola Estadual de Lagoa Grande. Mundo da Ana Luísa, um salve. Um salve também para Gabriela, Janice e Efigênia, de Conselheiro Lafayette. Um salve para vocês daí. Um salve também para Sândila Taine e para todo mundo de Ipatinga. Rebeca Valentim, um abraço. Giane Raquel. Yandere Simulator, um salve. Jojo Games, um abraço. Débora Cristina Dias, Dedinha, um salve. Alice Vieira, um salve. Um salve também pro Eliel e pra Escola Antônia Bernardes Rodrigues e pra todo mundo aí de Carlos Chagas. E também pra todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, compartilhando, comentando. Um abraço pra vocês, muito obrigada e um salve. Eu fico por aqui, até a próxima, beijo, tchau.